Boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast, o seu canal Fala Comigo Deus. Certamente hoje, nesta tarde de quarta-feira, o Senhor vai falar ao seu coração através deste podcast. Por quê? Porque hoje nós temos um pastor, um homem de Deus, pastoreando há muitos anos, com experiências incríveis, com testemunhos maravilhosos que ele vai trazer aqui para você, para te alimentar espiritualmente, porque você já deve estar almoçando. É meio-dia, né, horário de almoço, seu alimento físico, e aí Deus vem com maná do céu para você, para te alimentar espiritualmente. Bom, se você está entrando no nosso canal, boa tarde, né, pastor Paulo? Boa tarde, irmã. É uma alegria. Prazer é todo meu, é todo Prazer nosso aqui. Né? Ainda trouxe um companheiro, Luciano. Vocês não estão vendo o Luciano, mas nós estamos até com vontade de modificar um pouco nosso cenário, justamente porque a gente quer apresentar ao público também quando vier o convidado. Né? Traz sempre alguém, a gente quer apresentar. Muito bem. Você que está chegando para o programa pela primeira vez, né? Ou já está algumas vezes, mas não se inscreveu, se inscreva no canal, dá o like, ativa o sininho, porque mais pessoas vão estar assistindo, vão estar sendo abençoadas também, né, pastor? Verdade. Você não pode querer esse maná só para você, tem que querer distribuir também. Então, compartilha com seus amigos, com a sua família, pega a pipoquinha aí, assiste. E tem mais, hein? Tem muito conteúdo gravado. Nós estamos na 2ª temporada. Esse é o 26º programa, episódio. Então, faça esse podcast Fala Comigo Deus a sua série, porque agora está muito em moda negócio de série. É verdade. Então, cada episódio ele tem um início, meio e fim. Então você vai assistir, pelo menos você não vai sair com aquela raiva ou chateado, porque não conseguiu terminar de assistir, de ver o que aconteceu. Porque às vezes tem série que são muitos episódios, a pessoa numa noite, num dia, não consegue assistir. Aqui não, você vai ter cada episódio, ele tem início, meio e fim, porque é um testemunho de vida com Deus daquela pessoa. Tá bom? E com certeza você ainda vai ser muito mais abençoado do que uma série comum. Bom, assista os programas gravados anteriores que você vai, com certeza, se alimentar muito mais ainda, ok? Bom, vamos começar agora. Temos umas perguntinhas, mas, pastor, só fica à vontade. Esse programa, quem dirige é o Espírito Santo de Deus. A Flávia, carinhosamente, ela prepara umas perguntas para que o convidado tenha uma direção, mas... Sim. Não fica atrelada à pergunta, faz como o Espírito Santo colocar no seu coração para o senhor falar. Fique à vontade, esse programa é seu, esse momento é do Senhor, que Deus está lhe concedendo para o senhor falar para esse público enorme. Nós não sabemos até onde vai esse testemunho. É verdade. Mas queremos... Confiamos, acreditamos que vai além fronteiras, né? Amém. Que vai alcançar o mundo todo. É o desejo do nosso coração. Bom, temos aqui a primeira pergunta que a nossa querida produtora pediu para eu lhe fazer, que é: o que você mais lembra do momento em que sua mãe... Vamos começar já assim, tá? Tá. Vamos falar já dessa etapa aí, o que aconteceu... Fala um pouquinho da sua mãe, da história da sua mãe. Conta um pouquinho para poder mostrar para esse público aí que aconteceram fatos incríveis, né? Isso. Então, a minha mãe, ela nasceu no interior do estado do Rio de Janeiro. Sim. E ela perdeu seus pais aos 7 anos de idade. Uhum. Ela perdeu o pai e logo a seguir a mãe. E ela foi criada, então... por uma irmã de criação, uma tia, não é? A criou e ela trabalhou na roça durante esse tempo todo. Ela nasceu em 1917, muita dificuldade no interior. Então, quando ela completou a maioridade, 18 anos, ela veio para o Rio de Janeiro para poder trabalhar. E muito conturbado, minha mãe não tinha estudo, ela analfabeta. Ela começou a trabalhar em casa de família, fazendo faxina, lavando roupa para fora e tal.
E então ela conheceu o que para ela seria o amor da vida dela, mas na realidade era um homem casado que a enganou e ela engravidou, ele a abandonou e começou a vida sofredora da minha mãe, agora com uma filha. 4 anos depois ela conhece uma outra pessoa pensando que seria o amor da vida dela também e mais uma vez minha mãe engravida, se decepcionou e o homem foi embora. Passaram-se mais uns 4 anos até que minha mãe conheceu meu pai. E no início tudo bem, minha mãe teve meu irmão primeiro e depois eu. Então eu sou o caçula, o 4º filho da minha mãe. Só que a felicidade da minha mãe durou pouco porque meu pai bebia muito, agredia ela. E fora isso, meu pai ele trabalhava como cobrador de ônibus. E ele conhecia a mulherada toda da favela. Morávamos numa favela que hoje é o Parque da Catacumba, na Lagoa. Então, lá existiu a chamada Favela da Catacumba, onde eu fui criado até os 12 anos ali. Bom, num desses desentendimentos, por causa da vida que meu pai levava, meu pai agrediu a minha mãe. Ela, então, juntou as coisas dele, expulsou ele de casa. Na época, mamãe morava num barraco, e nem banheiro tinha. Para você ter uma ideia, a pobreza nossa era tão grande. Eu só fui conhecer banheiro mesmo, de residência, aos 12 anos de idade. Nossa casa se resumia num quadrado de 20 metros quadrados. Era uma cozinha e um quarto. Não tinha armários. A gente dormia em cima de tábuas de obra, com aquelas esteira de palha, né, que se vende até na roça. Essa era a nossa casa, né? Então, quando eu tinha perto de 6 meses nascido, minha mãe contava para a gente que ela decidiu tirar a vida. Porque sem meu pai... Se matar. E se matar. Sem meu pai, com 4 filhos para criar, tendo que pagar o aluguel de um pequeno barraco, ela então resolve fazer o seguinte: pegou a minha irmã, que era mais velha, a colocou num colégio de freiras. Meu outro irmão ela entregou para uma tia no interior do estado do Rio de Janeiro, e ela ficou comigo e com meu irmão. Ela falou, bom, com esses 2 eu posso dar cabo da minha vida. E um belo domingo à tarde ela parte em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas, às margens da Lagoa. Nós morávamos ali, era só ela atravessar a pista. E naquela tarde de domingo, que ela tinha marcado o encontro com a morte, o Senhor Deus tinha marcado o encontro com a vida. Glória a Deus. E um grupo de irmãos da Assembleia de Deus, do Leblon, estavam fazendo um evangelismo, um ar livre, coisa que a gente tem tanta falta hoje, né? Hoje não há mais, infelizmente. E meu irmão começou a ouvir as canções, violão, pandeiro, e meu irmãozinho, andando, começou a puxar a saia dela para aquele grupo. E ela, não, menino, não, eu tenho que fazer um negócio ali, já perto da margem da lagoa. Mas aí ela viu que o meu irmão estava chamando muita atenção. Ela falou assim, eu vou atender o que esse menino quer e depois eu faço o que eu tenho que fazer. Quando ela chegou, eles estavam cantando o hino 15 da harpa. Ó, com cego andei e perdido. Com cego eu andei vaguei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Exatamente. Muito lindo. Essa cantava-se mensagem, muito, né? Ângela, eu vou te dizer, foi uma mensagem do céu para a vida da minha mãe, porque minha mãe, ao chegar ali, essa estrofe penetrou na sua alma. Foi na cruz, Né? Onde um dia eu vi meus pecados castigados de Jesus. Mamãe viu a sua vida ali, naquela canção. Naquela canção, ela viu o amor de Deus. Na vida dela. Na vida dela. E aí, quando foi feito o apelo, a minha mãe, alguém me pegou no colo e minha mãe levantou as 2 mãos para Jesus. Que lindo. Glória a Deus. Olha, e você não sabe o que aconteceu depois disso.
A minha mãe, na hora que ela recebeu a oração pelo presbítero lá que estava na direção, mamãe lembra de uma coisa. Ele abraçou ela e falou assim: minha filha, a partir de hoje, Deus vai cuidar de você. Que lindo. Não vai faltar nada para você, não vai faltar nada para os seus filhos. Aquele homem, Ângela, não sabia que o que mamãe tinha em casa era um pedaço de pão e que no dia seguinte não teria nada para mim nem para o meu irmãozinho. E a minha mãe foi para casa. Eles anotaram o nome dela, deram o endereço da igreja para a mamãe. Funcionava lá no Leblon, onde existia a antiga favela da Praia do Pinto, que hoje é a Cruzada São Sebastião, né? E mamãe foi para casa. Aí mamãe, na hora de dormir, pegou aquele pão que tinha, molhou ele na água, deu para o meu irmão comer. Eu ainda mamava e ela fez uma oração. Ela disse assim: se tu existe, e se aquelas palavras daquele pastor é verdade, eu não tenho nada para o meu filho amanhã de manhã. Que o Senhor seja a minha provisão. Que não falte nada para minha casa. E mamãe foi dormir. Ângela, é impressionante como Deus age. Na segunda-feira, 6 horas da manhã, minha mãe é acordada com alguém batendo na porta. O nome dela era Décia. Dona Décia, Dona Décia. Minha mãe acordou assustada, foi na porta ver o que era. E mamãe, quando abriu a porta, era um motorista de táxi, solteiro, com 2 trouxas de roupa. A senhora é Dona Décia? Ela, sim, senhor. A senhora, desculpe acordar a senhora tão cedo aqui, eu sou motorista de táxi e eu trabalho agora de manhã, mas eu cheguei aqui no beco da favela e perguntei onde tinha uma lavadeira de roupa. E me falaram, olha, tem uma boa ali no final do beco. Dona Décia, pode bater lá que ela está em casa. E eu vim, a senhora aceita? Aí minha mãe falou, sim, eu aceito. Aí ele disse, olha, mas eu quero que a senhora me diga quanto é. Aí mamãe pediu para ele desfazer aquelas 2 trouxas, mamãe olhou as quantidades de peças que tinha, e pelo que mamãe já cobrava, mamãe falou assim, é tanto. Ele botou a mão no bolso, pegou o dinheiro, estou pagando adiantado. Naquela manhã, Providência. naquela manhã houve a resposta a Deus. daquela oração e o cumprimento. É por isso que a Bíblia diz, Ângela, que o Senhor, ele confirma a palavra que sai da boca dos seus profetas. Amém. A mamãe confiou naquela palavra. E assim começou a nossa trajetória de fé, com a mamãe recebendo o primeiro milagre no primeiro dia após a conversão. Verdade. Ela creu, né? Ela creu. Ela creu. Ela creu na palavra daquele homem, né? Que foi dada por aquele homem naquele lugar. Isso. E a partir dali, sabe o que aconteceu, Ângela? Aquele homem trouxe outros motoristas. Outros motoristas. E aquele barraquinho, Ângela, se transformou numa lavanderia. eu me lembro que eu fui criado vendo mamãe lavando e passando. E olha que naquela época era aquele ferro a carvão ainda. A carvão ainda. Peguei. Mas tu pegou, né? Conheço, bem. Mas Deus é maravilhoso. As brasas acesas, a gente mexia. E nós fomos criados assim, indo para a escola, mamãe lavando, passando. Depois, esse mesmo motorista arrumou para a mamãe trabalhar num consultório médico em Copacabana, entendeu? Porque uma das clientes dele era médica lá, e arrumou para a mamãe. Expedito, o nome daquele homem, eu não me esqueço até hoje. Ele virou um tio nosso, ele viu o nosso crescimento, né? E aí nós ficamos ali na favela até os meus 12 anos de idade, em 1970. Ia para a igreja todos os domingos? Todos os dias. Você acredita, Ângela, que quando não tinha dinheiro, a minha mãe não abria mão de ir à igreja. Nós andávamos pela orla da lagoa, ali onde hoje é o parque, íamos a pé até o Leblon, e com muita alegria. E eu chegava lá, eu corria para os braços do pastor Nelson da Silva Pinto, que era o pastor presidente na época, sua esposa, irmã Zilda. Eu me lembro que eu pequenininho, mas a primeira coisa que eu gostava de fazer é dar um abraço no pastor. Ficou até os 12 anos lá? Até os 12 anos.
congregando lá. Depois. Depois a favela foi removida dali para Braz de Pina. Nós mudamos para um conjunto habitacional da Coab, né? Ali na rua Guaporé, em Braz de Pina, e passamos então a frequentar A igreja de a Braz de Assembleia de Deus de Cordovil. Cordovil. Isso. Aí ficamos lá. Mas quando eu completei 14 anos de idade, né? A gente, às vezes, com 14, pensa que já é dono da vida, né? Acha que a gente já pode fazer tudo. Eu me lembro que a minha mãe disse, meu filho, você vai sair para fazer prova. Eu estudava no Colégio Gomes Freire de Andrade, na Penha, morava em Braz de Pina. E minha mãe disse, olha, você vai para a escola, mas quando você voltar, terminar, você venha para casa. Não vá para canto nenhum. Eu com 14 anos, querendo arrumar namorada. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou para a igreja. Terminar minha prova, vou para a igreja. Terminei a prova, fui para a Assembleia de Deus de Cordovil, que funcionava lá na rua Porto Carreiro, em Cordovil. E sabe que adolescente, assim, quando quer aprontar, nunca senta na frente, né? Senta atrás. Eu falo, olha, adolescente, vocês jovens que sentam aí atrás, cuidado, vocês têm que sentar aqui na frente. Eu sentei lá atrás e fiquei. Por volta, assim, de mais 8 horas, o pastor pegou a palavra, né? Saudoso pastor Marcelino Margarida da Silva, que foi o pastor que me batizou depois, quando eu tinha 15 anos de idade. Ele estava pregando, eu, sem reverência, virei as costas. Quando um amigo chegou para mim e falou assim, aqui não tem menina nenhuma, Paulo. Vamos sair daqui e vamos por uma igreja. Ele era da igreja lá, também? Ele era também da igreja. Só que ele era mais velho do que eu, ele tinha 18 anos, eu estava com 14. E ele falou, vamos lá na igreja de Parque Colômbia, porque lá tem festa, está cheio de menina lá. Eu falei, vamos embora. Eu virei as costas da palavra do pastor e quando eu desci a rua Porto Carreiro e tinha a principal, Bulhões Marcial, eu só olhei para o lado direito, onde vinha o ônibus, né, o 907, que era o Pavuna Bom Sucesso. E quando eu meti o pé, eu só escutei o colega gritar, olha o carro, já era. Eu recebi uma pancada muito forte na perna esquerda, eu senti meu corpo virar no ar, fui jogado do outro lado da pista. Por sorte, não vinha um carro em alta velocidade, senão passava por cima de mim, não é? Mas parou, um taxista parou bem em frente a mim, freou e me pegaram para colocar no carro. Eu me lembro que a minha perna aqui subiu, o osso ficou para sair para fora da perna, eu coloquei a mão para o osso voltar para o lugar, o osso ficou trepado em cima do outro e eu fui para o Hospital Getúlio Vargas. Lá chegando, eles radiografaram a perna, mas não radiografaram o meu quadril. E eles disseram, você vai ter que ficar aí para fazer uma cirurgia, porque você teve fratura exposta. Eu falei, tá bom. Fiquei lá. Fiquei lá e o tempo passou e nada de vir a cirurgia. E o tempo foi passando, nada de vir a cirurgia. 19 dias depois, eles falaram com meu irmão que tinha que botar uma platina na perna por causa do osso. E quando foram me operar, a perna já estava infectada. Colocaram a platina. Demorou muito. Com a perna cheirando mal a si mesmo. Eu tomando antibiótico e nada de progredir. Eles simplesmente, com 5 dias de operado, me mandaram para casa. E eu fui para casa com a perna cheirando mal. Mesmo ainda infectado? Infectado. Me mandaram para casa assim. E eu tomava um antibiótico, mas nada da perna melhorar. E interessante que eu virava para minha mãe e dizia assim, está cheirando mal a minha perna? Ela dizia, não, meu filho, jogaram alguma coisa podre na lixeira. E mamãe virava as costas e ia chorar no quarto. Ela sabia, né? E naquela época, meu irmão não trabalhava de carteira assinada, e não sei se você lembra, só tinha acesso aos hospitais do INSS quem trabalhava de carteira assinada. Sim. Né? Então, até que meu irmão arrumou um trabalho de carteira assinada, aí eu fui levado para um hospital chamado Hospital Santa Terezinha, lá na Tijuca. Quando eu cheguei lá, o médico olhou para minha mãe e falou assim, senhora, só mandam bomba para cá. Aí minha mãe olhou para ele, mas doutor, eu não entendi, a perna do seu filho não tem mais jeito não, senhora.
nós vamos amputar a perna dele. Ele é de menor, a senhora vai assinar uma declaração, uma autorização para a gente? Minha mãe falou, não, doutor, não vou fazer isso não. Não, a senhora vai ter que fazer ou a perna ou a vida. Aí ele puxou assim a minha bermuda, olhou, a pele, Ângela, da minha coxa estava enegrecida. Aquela carne esponjosa. E ele botava o dedo assim, o dedo entrava por dentro da carne de tão podre que o tecido estava. Aí ele disse, olha, a perna do seu filho apodreceu. Amanhã nós vamos amputar com ou sem a autorização da senhora. 2 médicos falando isso para minha mãe. Eu me lembro que eu, mesmo enfraquecido, com febre, com dor, eu olhei para minha mãe, uma baixinha de 1,5 m, botou o dedo na cara do doutor João, lembro do nome dele até hoje, doutor João. Ele falou, olha aqui, doutor, o senhor não vai cortar a perna do meu filho e amanhã de manhã o senhor vai ver quem é o Deus que eu sirvo. Que autoridade, hein? Oh, meu Deus. Porque na minha casa, Ângela, sempre teve oração. Toda segunda-feira tinha culto de oração na minha casa. A gente chamava assim de ponto de pregação, né? Então, minha mãe sempre foi de oração. Então, minha mãe tinha muita experiência com Deus. Não é? Imagino. Eu vou colocar um adendo aqui que eu não te falei. Em 1964, mamãe foi extrair um dente que estava quebrado. Então, ela foi extrair a raiz, o material lá do hospital estava contaminado, mamãe contraiu tétano. Meu Deus. 64 tétano, tu sabe que não tinha... Não tinha remédio. Mamãe foi para o isolamento do Caju. Ficou lá no Hospital São Sebastião, isolada para morrer. No 17º dia que mamãe estava lá, nós não podíamos ir, eu e meu irmãozinho, eu tinha 7 anos de idade, meu outro irmão tinha 11. Eu fui morar com a minha irmã, que já estava casada, e meu irmãozinho ficou com a vizinha, meu irmão de 11 anos. Ele foi para a Lagoa orar. E na Lagoa andando, ele fez uma oração para Deus assim, Deus, meu pai foi embora. A nossa mãe, que é nosso pai, estão dizendo que ela não vai voltar. Deus, se tu pode, traga a nossa mãe de volta. Poxa, que benção. A gente está aqui sozinho, eu aqui, meu mano lá com a minha irmã. Pai, traz mamãe. Foi a oração do meu irmão. Olha o que aconteceu, Ângela. Exatamente nesse dia, à meia-noite. Mamãe estava deitada, amarrada, e ela falou que ela viu a porta se abrir e entrou 4 homens vestidos de branco. Dentro do isolamento, da sala que ela estava. Ela estava num cubículo com uma porta com um vidro na porta. Alguém chegava, olhava pelo vidro, anotava na prateleira e ia embora. Ou seja, ainda está viva. Não é porque ela estava ali para morrer. Aí ela falou assim, poxa, mas visita médica meia-noite. Ela falou que aqueles homens não falaram nada. Ela estranhou que aqueles médicos tinham cabelos brancos. Até os ombros, todos eles. Aí, como 64 era a época de hippie, né? Aí, mamãe, pensando consigo, ela falou, só faltava essa, hippie, médico agora. E mamãe toda torta, a boca torta, porque o câncer deformou, o tétano deformou ela, ela estava empretecida daqui do peito, garganta, tudo. Já muito ruim mesmo. Muito ruim. Aí, e ficaram 2 na cabeceira, 2 nos pés, e fizeram assim com as mãos e sorriram para ela. E nisso ela falou que eles se viraram e aí caminharam não em direção à porta, em direção à parede. E desapareceram. Naquela hora ela levou um susto, ela falou assim, não eram médicos, eram anjos. Aí passou um rapazinho oferecendo a ceia, né? A senhora aceita um café com leite com biscoito? A senhora ainda está acordada, não dormiu? Mamãe falou, eu quero. Mamãe falou que quando ele botou o canudinho, que ela puxou aquele café com leite, que bateu aqui, Ângela, causou uma revolução por dentro dela. Ela falou, corre e traz uma bacia. O garotinho saiu correndo, o rapazinho, né, que servia a ceia, trouxe a bacia. Ela falou que botou a podridão toda para fora. Não, mas é o seguinte, chega o médico e olha da janelinha, leva um susto. Porque não vê mais nada? Não, mamãe agora está sentada, já de banho tomado, cabelinho penteado e com a roupa boa dela. O médico ficou assustado e entrou, Dona Décia, eu pensei que fosse entrar aqui e encontrar um cadáver, morta. E a senhora está sentada. Doutor,
Deus enviou seu anjo, eu estou curada. Curada, Que estou benção. curada, eu quero ir para casa ver meus filhos. E ele disse, olha, eu tenho que fazer uns testes. Primeira coisa que o tétano faz, tira o reflexo. Ele trouxe o martelinho, começou a bater, bateu no cotovelo, teve resposta, bateu no joelho, Que teve benção. resposta. Ele falou, não, peraí, o tétano também enrijece a musculatura. A senhora vai ter que correr, a senhora vai para lá e vem para cá. E mamãe começou a correr dentro Uma daquele série de quarto. testes. Ele falou, é um milagre, eu nunca vi isso. Realmente Glória esse a anjo Deus. veio aqui. E naquela manhã, para a glória de Deus, o médico Foi embora o tétano. assinou a alta, o tétano foi embora. Então, a minha mãe, Ângela, já tinha uma experiência com Deus Sim. para falar aquilo para o médico. Amanhã o senhor vai ver quem é o Deus que eu sirvo. Olha, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 29, diz assim, para você que está me ouvindo. Coloca a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Foi o que minha mãe fez. Minha mãe colocou a boca no pó e foi buscar naquele que podia resolver aquela situação. Aqueles médicos precisavam ver, de fato, quem era o Deus que ela servia. Amém. Na manhã seguinte, eu acordo com um incômodo nas costas. Que eu me viro assim, eu estou literalmente deitado numa poça de sangue, com um pedaço de ossos, com carne estragada. Aí eu fiquei apavorado, comecei a gritar, enfermeira, socorro! E as enfermeiras entraram, e quando viram aquela situação, pegaram um galão de éter, jogavam em cima de mim, começaram a me lavar, me limpar, trazer aqueles panos e passavam. Ora, olha, Ângela, era tanta secreção que saía, era tanta podridão que saía. Limpando. Olha, minha febre foi embora. O mau cheiro da perna desapareceu. Que bênção. 32 pontos que eu tenho aqui do lado da perna se abriram e como se os anjos tivessem limpando, jogando tudo para fora. Aí eu cheguei no hospital com a perna dessa grossura assim, e agora a perna estava assim, Glória bem a reduzida. Deus, glória Saiu a aquela Deus. podridão toda. Enfim, 8 horas da manhã chega os 2 cirurgiões. Cadê o Paulo Roberto para a gente fazer a amputação? Aí a enfermeira falou assim, doutor, acho que o senhor não vai amputar aquela perna, não. Vai lá ver o que aconteceu. Aí o médico chega e me encontra bem, sorrindo. Rapaz, deixa eu ver essa perna aí. Aí tirou o curativo, olhou. Aí um olhou para o outro e falou assim, não foi essa perna que a gente viu ontem, não. O outro falou assim, a perna dele estava preta. O que aconteceu que está da cor da outra? Aí ficaram olhando, deixa eu ver. Aí, no lugar onde estava aquela carne cinzentada, Ângela, agora estava uma carne vermelha sangrando. Normal. Que lindo. Aí ele começou a beliscar a minha perna assim. Eu falei, ver se doutor, sentia. ele falou, não, eu tenho que ver se levou esse os tecido... beliscões, viu? Ele falou, eu quero ver se esse tecido está seguro. Aí beliscava assim e o tecido estava seguro. Ele falou assim, o que aconteceu? Aí o outro fez assim nele, tocou assim no ombro. Rapaz, lembrei. Milagre. Tu lembrou o quê? Aquela mãe dele, aquela baixinha, botou o dedo na tua cara, lembra? Falou que você não ia cortar a perna do garoto e que você hoje ia ver quem era o Deus que ela servia. Amém. Ângela, Glória a quase que eu dei Deus, glória ali na cama. Glória Aí o a outro Deus. falou assim, é mesmo, isso é um milagre, vamos embora daqui. Milagre, né? E eu fiquei com a minha perna, estou com a minha perna até hoje para a glória de Deus. Foi um dos milagres que impactou aquele hospital, impactou aquela enfermaria, né? E eu comecei minha jornada querendo que eu não ia ficar do jeito que eu estava, né? Eu estava com a platina na perna, com o joelho completamente duro, porque deu uma artrose no joelho, eu ainda tenho artrose até hoje, mas meu quadril, Ângela, estava colado. Eu não conseguia me sentar como eu sento aqui. O meu corpo era completamente esticado devido à anquilose, a calcificação do quadril, né? Aí passou-se o tempo, eu estudei, me formei, fiz prova para Infraero, fui trabalhar na Infraero. Formou em quê? Eu me formei em administração de empresas. Aí foi para Infraero. Fui para Infraero, isso. Trabalhou aonde no Galeão? Eu trabalhei no TECA, ali no terminal de carga aérea. Sim. Aí depois eu comecei trabalhando no setor de logística da Infraero. Depois eu fui transferido para o setor de engenharia. Fui trabalhar na parte de planejamento orçamentário. Dali eu fui trabalhar na auditoria da Infraero, onde eu me aposentei, né? Eu fiz minha pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas,
me pós-graduei em administração de material, não é? E até ali tudo bem, Ângela, mas eu comecei a sentir fortes dores na coluna. Muita dor. Pensou que estava tudo resolvido. Tudo resolvido. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E eu não conseguia andar 10 metros com 2 bolsas de compra, que queimava, eu tinha que parar e que largar. Aí eu fui para o Hospital da Força Aérea, do Galeão, né? Porque eu tinha direito ao hospital. E chegando lá, um médico radiografou, falou, rapaz, a gente vai ter que mexer no teu quadril. Eu falei, que isso, doutor? Você tá, olha a tua coluna. Eu já estava com uma escoliose na coluna, porque eu andava forçando mais o lado direito que o esquerdo. E ele falou, nós vamos ter que mexer nisso aqui. Eu falei, tudo bem. A calcificação me trouxe um encurtamento na perna. Eu estava, na época, com 2 centímetros de encurtamento de uma perna para outra devido à calcificação. Ele falou, nós vamos ter que corrigir isso aí através do implante de prótese. Tudo bem. Em 1994, eu já estava com 36 anos, nós fomos fazer, então, esse implante, né? Estava todo feliz porque ia corrigir, ia voltar a sentar. Tempo, né? Poxa, eu estava sem botar a mão no meu dedão do pé desde os 14 anos de idade, quando eu sofri o acidente. Aí você sabe que com 7 dias de operado, eu peguei infecção. Poxa, em casa. A gente não sabe se foi uma rejeição ou se foi em casa. O médico falou assim, olha, como a bactéria de origem intestinal talvez tenha sido na hora da higiene, do banho, alguma coisa penetrou nos pontos. Eu peguei uma bactéria chamada Enterobacter. Né? Bom, vamos lá, doutor, o que tem que fazer? Vamos tratar com antibiótico. Olha, você sabe que eu fiz a cirurgia em maio, nós ficamos até dezembro fazendo uma cirurgia a cada mês para salvar um implante. Abria a perna, colocava medicação, colocava dreno. Né? Um mês depois ia fazer o exame, lá estava a infecção, fazia outra cirurgia, enfim. Quando o médico chegou certa vez para me visitar, eu estava todo amarelo. Eu estava com os olhos amarelos, eu estava com a palma da mão amarela e o médico falou, você está com hepatite. Eu peguei hepatite medicamentosa devido à quantidade de antibióticos que eu tomei. Ele disse, olha, não tem mais jeito. Nós vamos tirar essa prótese, vamos te mandar para casa e você vai ficar alguns dias, alguns meses até se recuperar. Bom, eu fui, então, para casa, fiquei 6 meses sem colocar a perna no chão e aguardando... Curando a hepatite. Aguardando o corpo se restaurar. Reagir. Mas, Ângela, olha o que acontece. Eu fui para casa, a fé aumentou, sabe? Porque eu falei, Senhor, eu estou aqui... Glória a Deus, né? Se eu vim para casa, a infecção cedeu, o Senhor tem um plano para fazer aqui, um propósito. E eu voltei para o hospital. Alegre, feliz da vida. Fizemos o segundo implante. Falei, Senhor, é agora, eu vou sair daqui curado. Que bênção. 7 dias depois, a infecção volta. Febre. E eu falei, eita, você sabe que às vezes a tua fé é provada? Às vezes não, muitas vezes. Muitas vezes, né? Eu falei, Senhor, eu pensei que fosse... amém. E ali, Ângela, eu entendi qual era o propósito, evangelizar aquele hospital. Evangelizar aquele hospital. Então eu pegava minhas muletas, saía e eu ia de quarto em quarto. Olha, falando. As pessoas eram curadas, tinham alta e eu ia ficando. As pessoas eram curadas, tinham alta e eu ia ficando. E eu falando de Jesus, olha, eu contabilizei na época o nome de 23 pessoas salvas que aceitaram Jesus, que receberam a oração, né? Não é? A sua dor, né? Aí, menina, o médico chega para mim e diz, Paulo, tu já está aqui 3 meses, a infecção não cede, nós não vamos cometer a loucura da vez passada para que a hepatite não volte. Porque você já está com o reagente da hepatite C dentro de você. Então, falei, doutor, vai fazer o quê? Nós vamos tirar a prótese. Eu falei, e quando vai ser o próximo implante? Jamais, nunca. Falei, doutor... Peraí, não, agora sou... Vai deixar o buraco lá. Eu falei, doutor, e como é que eu vou andar? Ele falou, você não vai andar. Não vai. Porque se tira e não bota nada no lugar... Não tem osso mais. Como é que vai caminhar? Porque a prótese, como é que era feita a prótese? Era
entrava um ferro dentro da cavidade do osso, não é? Uhum. Eles parafusavam uma cuia, mais ou menos assim, no quadril, e esse ferro, na ponta, tinha uma esfera. A esfera encaixava aqui sob pressão e fazia esse movimento. E agora, sem isso? Não tem como mais fazer um como. movimento. Olha, e na hora eu chorei, na hora eu espernei. Ficou triste. Fiquei. O médico falou assim: olha, Não vai andar mais. vamos tirar a prótese. Tirou a prótese. Passou o primeiro mês lá no hospital. Cadê que a infecção cedia? E os médicos lutando, e antibiótico daqui e dali, e nada do antibiótico fazer efeito. Suspendeu o antibiótico, falou: não tem mais jeito, você vai para casa para você não morrer no hospital com essa infecção. E eu fui para casa, aguardando por um milagre, agora duplo, me fazer andar Aham. e acabar com a infecção. É. E aí meu irmão mais velho, já pastor Carlos Cunha, ele chega para mim e diz: eu conheço um lugar que Deus vai te curar. Eu falei: é? Eu falei: é. Nós vamos toda segunda-feira na pastora Antonieta Reunião de Rosa. oração. Reunião de oração Oh, glória na a pastora Deus. Antonieta Rosa, toda segunda-feira, na Assembleia de Deus Portas das Ovelhas, que hoje é a Advec Largo do Bicão. Comecei aí. Ângela, acredita que na hora da oração eu era ungido, pessoas colocavam a mão, está repreendido, você está curado em nome de Jesus. Eu falava: eu recebo. Aí você, Com a muleta. Com a muleta, e você sabe que no dia seguinte, você acordar e tua perna está de novo cheia de secreção. Voltava lá de novo. Eu usava duas compressas de gases e elas voltavam lotadas, cheias de secreção. Você imagina você, um mês, um ano. Fala: Senhor, já estou um ano. E detalhe, você vê as pessoas deixar colete de coluna lá, pessoas deixando muleta lá, pessoas deixando cadeira de roda, e você voltar para casa com as duas muletas. Era uma vergonha para mim, mas olha, eu aprendi uma coisa. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Porque há um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Eu entendi que era o meu tempo de choro ainda. E eu, ao invés de chorar, de lamentar, eu dava graças a Deus. E, Ângela, você acredita que para cada momento que eu via a secreção, nunca me veio assim um pensamento: para que ir lá? Para que continuar aí? Achava que tinha que ir mesmo. Por isso que lá, fé, né? É por isso Uma que lá fé em inabalável, né? Hebreus 10:38 diz assim, que é na nossa perseverança que nós alcançamos a promessa. Tem muito crente que não consegue a promessa porque não persevera. Eu falei: bom, desiste, né? Vambora, mano. Tá animado, mano? Vamos embora, pega o carro, vambora. E eu ia. Um dia, eu me lembro como se fosse hoje. Estava chovendo, Ângela. Muita gente, quando viu aquela chuva, se levantaram para ir embora porque o culto estava demorando a terminar. O pastor estava pregando sobre Marcos 11:22. Porque se você tiver fé, como de um grão de mostarda, direis a esse monte: ergue-te e lança-te no mar. Se você não duvidar, mas crer em seu coração que se fará aquilo que diz, assim será com você. Eu abracei essa palavra, Angela. Eu falei: é para mim. E eu comecei a dizer: Senhor, é para mim, eu estou curado. Glória a Deus. Eu estou curado, essa infecção já foi embora, eu estou curado. Olha, falei com meu irmão que na hora da oração eu senti um choque elétrico no meu corpo. Eu falei: mano, fui curado. Ele falou: como das outras vezes? Eu falei: não, mano, das outras vezes, essa vez Deus me tocou. Eu senti um choque no meu corpo. Eu fui para casa. Ângela, no dia seguinte que eu acordo, que eu olho para a perna, cheia de secreção. Aí eu não lamentei, mas o Espírito Santo me fez lembrar uma coisa. Você é daqueles que vive pelo que vê ou você vive pelo que crê? Eu falei: epa! Aí o Espírito Santo falou: meu filho, não é por fé? Eu falei: eu estou curado. É essa a afirmação.
Eu ia tomar meu banho, Ângela, e eu via a secreção descer pela perna. Eu dizia, pode ir embora, bactéria, porque tu não Não é pagou teu aluguel, lugar. tu tá despejado, tu não tá mais na minha Glória a perna. Deus, glória a Sabe, é o que é Deus. você olhar a perna, mas ver que a secreção tá indo Amém. embora. Segundo dia, acordei na expectativa. Tô curado. Quando eu tirei, que eu olhei, secreção de novo. A mesma profecia eu lancei. Tava Estou persistente. curado. Para resumir, no 7º dia, quando eu acordei, aquelas gases estavam completamente secas, Limpas. limpas. E quando eu Glória tirei a o Deus, curativo, aleluia. estava tudo fechado. Glória a Deus. Tudo fechado. Era o tempo do Senhor Era o fazer a tempo. obra. 7º dia. Agora faltava eu andar, né, Ângela? É, porque sem osso. Como é que vai fazer Como é que sem vai osso? E a voz do médico no ouvido? Porque quando eu saí do hospital, o médico disse assim para mim, seu osso está solto da perna. Se você colocar a perna no chão, o osso vai sair Vai- para fora. Vai. Porque o osso está colado na pele. Aham. Então qualquer peso sai. Perfura. Eu acordei de manhã com uma voz no meu ouvido. Meu filho, você quer andar? 7 dias depois da cura, da infecção, ou seja, 15 dias após eu ter ouvido esta mensagem, eu acordei com essa voz. Meu filho, você não quer andar? Anda. Quem está falando comigo no quarto? Ninguém. Eu levantei, botei a perna no chão e ouvi o médico, ouvi a voz do médico. Se colocar a perna no chão, vai ter uma infecção generalizada, você vai morrer. Por favor, não coloque a perna no chão. Eu tirei. E de novo a voz veio mais forte. Filho, quer você não quer andar? andar. Coloca a perna no chão. Eu fui até o banheiro, mas fui pulando num pé só. Quando eu cheguei lá no banheiro, o Espírito Santo falou no meu coração, eu senti uma voz forte. Ué, você diz que quer andar e você veio pulando? Meu filho, bota a perna no chão e anda. Olha, eu fui tomar meu banho e eu botei a perna no chão. Eu vi quando uma cara negra se apresentou assim na janela, rindo e dizendo, eu quero ver você morrer. Coloca a perna no chão para esse osso sair para fora. E aí eu ouvi uma voz mais forte, Tentando. Satanás tentando me paralisar, tentando abortar o meu milagre. Ele não brinca, não. E eu ouvi Deus falar assim bem forte, Ângela. Filho, põe a perna no chão, porque o teu Deus te garante. Ângela, Glória a Deus. eu senti a parede vibrar quando eu vi essa palavra de Deus. Eu coloquei a perna no chão, a perna fixou. E eu estou andando assim até hoje para a Glória glória a Deus. do nome do Senhor. Mas o senhor trouxe também uma tomografia, não foi? Trouxe Para mostrar? para mostrar Porque é como hoje. importante, né? Que até hoje o senhor está andando, está bem. Mostra aí para o nosso público aí, para eles verem. Aqui Já está. O senhor já deu esse testemunho em outros lugares, obviamente, Isso, né? já. Mas aí explica aí pra gente aí Então, como é que é. aqui está a articulação perfeita, né? Sim. O osso com a cabeça do fêmur. Aqui está o outro fêmur sem a articulação, solto. Aí está o milagre, a Soltar prova um do milagre. milagre. Está um milagre. O osso Glória é a solto. Deus. Aqui está ele de perfil, a ponta do fêmur. Glória Ele não a Deus. encosta. Ele não encosta na bacia. Isso aqui dá para ver bem. Aqui tem os nervos, aqui no meio, mas aqui está o osso solto. Né? O lado bom, o lado direito, e o lado esquerdo completamente Glória solto. a Deus, aleluia. Para a glória do de nome Deus. do Amém. Senhor. Glória Esse é o a nosso Deus. Deus é Deus. perfeito. Mas não é o mesmo, não, pastor? Esse Deus que operou esse milagre há anos atrás, não é o mesmo Deus hoje? Ele não muda, né? Não muda. A Bíblia né? diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Fez no passado, faz no presente. E vai fazer, E vai no, fazer no futuro, futuro. que é o mesmo, né? Você quer ver outra coisa? Ah, Eu falo para pode falar. minha esposa, Ângela, que eu ganhei do gato. Ah, é? O Ganhou gato do- tem 7 vidas, né? Fôlego, né? É. Sete- Olha, 2021. Ganhou do gato, eu gostei. 2021, eu fui diagnosticado com câncer de próstata, com um tumor de 2,5 centímetros. Caramba. Quando descobri o tumor já estava grande, eu tive que operar. E eu operei em fevereiro de 2022, eu operei e aguardei o exame de PSA, né? Tirou toda a próstata, enfim, só que o câncer voltou. O câncer voltou e o médico falou assim, olha, vamos partir para a radioterapia. Voltou com mais força? É. Fica mais forte. Aí eu né? falei assim, doutor,
Deus está na frente. Deus está Ai, na frente. controle. Por quê? Porque quando eu operei lá para tirar o câncer, eu falei de Deus. Aham. Porque eles tiram a radiografia Aham. e eles falam, vem cá, a gente viu uma coisa diferente aqui na tua bacia. Você não tem osso no quadril? Testemunho neles. Falei de Jesus ali. Enfermeiro, médico, Contou todo tudo. mundo chorando e ouvindo meu testemunho. E agora o câncer, né? Aham. Aí, beleza. Câncer voltou. Vamos para a radioterapia. Vamos embora. Fui para o hospital lá no Meia fazer a radioterapia. 20 sessões. E evangelizando. Toda a sessão, as meninas, seu Paulo, você é um homem que não tem osso, né? Eu falei, e Jesus é bom e vai fazer uma obra na vida de vocês duas. É benção. Evangelizei. Ângela, terminei as 20 sessões, fizemos o exame. Até hoje, meu PSA é zero, a Deus. não tem câncer, Glória não tem a mais Deus, nada. é o mesmo E eu Deus. testifico para a glória É o de Deus mesmo que Deus. Deus agiu. Deus só Amém. me levou para aquele hospital para fazer rádio, para falar de Jesus Amém. e eles verem novamente que um homem pode caminhar Amém. sem osso. Glória né? a Deus. Para a glória de Deus. Isso então, E detalhe, um dos meus cirurgiões da época da prótese que tirou, ele era naquela época acadêmico. Hoje ele é meu ortopedista, há mais de 30 anos. Quando eu vou lá, pede oração. Ora Olha por que mim. bênção, Eu oro né? por ele, se tornou meu amigo, doutor Cláudio Celso. Até vou falar para ele assistir o nosso podcast. Ele vê. Doutor Sim. Cláudio Celso, orei muito por ele, ainda oro. E bênção. se tornou meu amigo, é meu ortopedista até hoje. E ele é testemunha do milagre que Deus aí fez. só podia ser pastor mesmo o senhor, viu? Deus com é tanta bom. bagagem, com tanta luta e com tanta vitória, né? Porque Mais umzinho, mas para provar que eu ganhei o do programa gato. é seu, vai. Bom, Já ganhou do gato é. mesmo? Então, olha, isso foi. Eu terminei a minha radioterapia mais ou menos no mês de fevereiro. Passaram-se março, abril, maio, junho, julho. Outubro, Ângela, eu começo a sentir dor aqui, na bexiga, febre. Minha mulher, vai ao médico. Foi eu não dá Novalgina, é só febre. Mas a dor continuando. Terceiro dia eu falei, não, Deus vai repreender, Senhor. Mas quando Deus tem um propósito contigo, não Ele teima com Deus, deixa não. pra poder Não teima você com Deus, fazer não. a vontade dele. Aí, falei, Deus, o que tu quer? Aí minha mulher falou assim, hoje tu vai pra emergência. Pegou meu genro me botou no carro, fui lá pro Vitória. lá na estrada de Três Rios, né? Rios d'Or. Eu fui lá pro Rios d'Or. Cheguei lá no Rios d'Or e tal. Quando me levaram para tomografia, Ângela, o médico ficou doido, me levou logo para UTI. Sabe com o que eu estava? Sepsemia. Já tinha tomado fígado, já tinha tomado os pulmões. Eu fui direto para UTI, balão de oxigênio. Eu estou pensando que eu ia tomar uma injeção e voltar para casa, fiquei internado. Olha, foram 14 dias que eu senti o espírito da morte do meu lado. E minha mulher ali, minha mulher do meu lado ali. E cada dia o resultado do exame, teve uma vez que minha mulher falou, eu atingiu minhas vias neurológicas, eu já não conhecia mais quem chegava. Meu corpo eu cresceu muito porque teve retenção de líquido, porque meus rins já não funcionavam. Aí a médica disse, só falta chegar no coração para ele morrer. Só isso. Mas sabe, Deus é muito bom. Muito De bom. repente, a mulher chega lá e diz para minha esposa, seu marido é muito forte. Só que ela não sabia que naqueles dias a minha mulher pegava uma música e botava no meu ouvido e dizia, Paulo, chama Jesus para essa situação. E a música que eu ouvia era, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Quem sabe hoje não vai ser essa canção que você vai cantar. Amém. Porque vai ter jeito para a sua vida, Amém. sim. Porque teve na minha. Olha, para resumir a história, eu fiquei 30 dias na UTI, morre, não morre, né?
Chegamos a pegar Covid. Eu e minha mulher juntos ficamos em isolamento Eita, lá mais ainda 7 veio o dias. Covid. Mas minha filha, mais uma vez, ganhei do gato. Saí de lá Glória a curado. Deus, então já E tá com as olha, 7. e As 7 vidas. E todo mundo que chegava lá, Ângela, ouvia falar de Jesus, Amém. ouvia meu testemunho Glória de cura a da Deus. perna. E era choro, era gente voltando para Jesus, era gente se Glória a convertendo. Deus, pastor. Glória a Olha, Deus. pastor, é impactante mesmo, né? Saiu da morte muitas vezes e tem muitas pessoas lá do outro lado, nos assistindo, e que por muito menos se desespera, começa a dizer que Deus não existe, que Deus não está fazendo nada. Eu tive, assim, há poucos dias num sepultamento, e foi triste, porque quando souberam da notícia da morte do rapaz, muitas pessoas gritavam. Eu fiquei até tonta, porque pessoas que já tinham ido para a igreja e tudo, e aí gritavam, brigando com Deus. Aí uma começou a brigar com Deus, a outra começou, o outro começou também a falar tanta bobagem. Eu tentando dizer, não faz isso, não faz isso, não fala bobagem. Porque às vezes você está num momento desse, você põe para fora coisas pesadas contra Deus, né? E ele tem todo um propósito. É verdade. E ele sabe o que é melhor sempre. É Por verdade. pior que seja a circunstância, né? É. Mas é muito bom, pastor Paulo Roberto, a gente ver um testemunho de uma pessoa que está ligada na videira, né? Que Glória está a Deus. realmente em Cristo, porque só supera, só passa pelo vento, pela prova, pelo deserto e é aprovado, porque não é passar só, porque você pode passar para nada. Você pode passar e morrer na praia. É verdade. Pode passar e não gerar nada, É verdade. não gerar um fruto. É Mas verdade. olha quantos frutos o senhor gerou. É verdade. Né? Hoje o senhor chega até a conclusão que Deus permitiu tudo isso para o senhor ir para os hospitais, para poder passar pelos Exato. hospitais, para pregar. Olha que lindo, né? E hoje, Ângela, eu oro, eu tenho falado lá para o povo na igreja, ele é testemunha disso, né? O Luciano que aqui está. Eu falo, gente, a minha oração é que pare a ambulância de UTI aqui e entre com O o doente. doente na maca, porque Pra nós vamos gente orar e e o Senhor Deus vai curar. curar. E olha, Verdade. Deus tem curado cancerosos. Glória a Deus Deus. tem curado pessoas com problemas de coluna. Qual é o nome da sua Nós- igreja? Pode falar aí o Ah, endereço? nós estamos porque vai ali. ter muita gente querendo ir na sua igreja Amém. falar. Vai lá pra ser curado né? Para mesmo. ser curado. Nós Da estamos, alma, do nós corpo. estamos lá em Jardim América, Sim. na rua Cristiano Machado, 191, tá? Jardim América, Assembleia de Deus, Filadélfia. Né? Nós somos ligados ao pastor Roberto Inácio, um pastor do meu coração, meu pastor, a quem nós amamos, ele, pastor Elizabeth Inácio. Nós fazemos parte do Ministério Filadélfia, né? Então, somos uma das igrejas filiadas, né? Então, estamos ali, na rua Cristiano Machado, 191. Eu aguardo você e Eu sua quero família, que o senhor viu? diga o nome das suas filhas, seus filhos. Tá, então vamos lá. Nós Olha a temos, surpresa. olha só, nós temos Amanda, Aham. o Douglas, que hoje está um pouquinho longe de mim, né? Douglas está morando no Canadá. Nós temos o Marcos, temos o Fábio e a Arlene, né? Temos esses filhos abençoados. Esses E muitos 5 filhos na fé. E muitos filhos na fé. Inclusive Maria E netos. Malafaia. Maria é Malafaia. filha dele na fé. Maria Malafaia é uma benção É na uma minha vida. bênção Aquela mesmo. menina, quando nós inauguramos a Filadélfia do Recreio, né, eu fui o pastor que comecei o trabalho lá no Recreio, Maria chegou lá. Não E dá para nós contar abraçamos hoje. aquela Vai bênção. ter que vir outro dia, É. meu pastor, para contar. Porque estamos lá no laço. Olha, É. eu preciso... Ô, Juliana, vamos pro VT aí, pros nossos comerciais aí. Precisamos passar um VTzinho aí de nossas patrocinadoras. Aí com vocês aí. Não posso esquecer das nossas patrocinadoras. A Qualificar Serviços Limitados. E a Rarice. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra.
tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Muito bem, retornando aqui para o programa, eu tenho que passar uma pequena lembrança para o senhor, pastor, do nosso programa, linda. uma canequinha para o senhor tomar sua água, olha seu que coisa cafezinho. linda. Vai participar toda manhã comigo, olha. Ai, tomar legal. meu café com leite aqui, gente. Foi uma honra muito coisa grande linda. ter o senhor aqui. Amém. E que Deus possa lhe abençoar e continuar usando o senhor para essa grande bênção, né? Esse trabalho, essa grande obra que Deus tem na sua vida. E vamos orar para que volte ainda. Eu tenho um sonho de que as praças, eu que ainda também. se volte a evangelizar nas praças, nas ruas. Eu tenho esse desejo ainda. Amém. Porque foi de lá que tudo começou, com a sua verdade. mãezinha, né? Muito bem. Vamos lá. Pastor, muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor. Eu quero que o senhor ainda dê uma Amém. saudação aí, né? Uma Olha, consideração final. Eu quero dizer para você que assim, assíduo, né? Você faz parte do público fiel aqui do podcast. Eu quero dizer para você, a esperança para você. A última palavra jamais será do médico, Amém. jamais será do juiz, a última palavra é do Senhor. Amém. E olha, tudo é por fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Está escrito em Hebreus 11:1. Então, creia. É pela fé, amado, que você vai conseguir. Amém. Eu sou o que sou pela fé em Deus, porque creio que tudo é possível àquele que crê. Amém. Então, assim, nós encerramos nosso programa e vou encerrar com aquela musiquinha, aquele hino poderoso, né? Foi na cruz, não foi? Foi na cruz, foi na cruz. Boa tarde para vocês. Fiquem com Deus até quarta que vem. Tome posse. Castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. luz. Tchau, fiquem Beijo, com Deus. paz. Tome posse. Amém.